Aê, alegria de poder estar aqui mais uma vez para mais uma pré-aula da lição Betel. Dessa vez nós já estamos na lição de número 8. Tem aí por título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. O justo não passa por tribulação? Essa é a teologia do nosso amigo Zofar. O texto de referência está em Jó capítulo 11, do 1 ao 10, e Jó capítulo 20, também do 1 ao 10. Texto áureo: e terás confiança, porque haverá esperança, e olharás e repousarás seguro. Jó 11, 18. Verdade prática: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então nós não vamos ler esse texto de referência para nós ganharmos tempo e sintetizarmos aí a nossa pré-aula, que é um auxílio aí para somar com todo o conteúdo que você tem aí preparado para a sua aula. Nesta lição veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó, a falar na série de debates. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação. A semelhança do que pensavam os seus amigos Bildade e Elifaz, todavia Zofar é mais duro e impiedoso na acusação contra o nosso irmão Jó. Ele faz dois discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele, Zofar, o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Bom, parece que Bildade, Zofar, Eliú e Elifaz eram membros da mesma escola teológica. Até hoje nós temos pessoas que parecem que estudaram com Zofar. Temos pessoas que parecem que estudaram com Elifaz, com Bildade, porque as teologias são parecidíssimas. E aí nós vamos para o 1, que diz: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. O que Zofar pensa? Zofar, ele está acreditando que Deus está afligindo Jó por causa das suas ações pecaminosas. Então ele vem com uma marreta daquela grandona, sexta-feira, e dá-lhe no crânio de Jó. Ele massacra Jó, assim como seus outros amigos, e acredita que todo o mal que Jó está sofrendo é por causa da sua carga pecaminosa que ele carrega. E ele aconselha Jó para que Jó reconheça o seu pecado, reconheça as suas práticas erradas, se volte para Deus para que tudo cesse na vida dele. Ele acredita que Jó é cheio de justiça própria, ele acredita que Jó é ignorante sobre as coisas de Deus, que Jó não sabe nada, que Jó tem que largar aquela arrogância, aquela ignorância, que Jó tem que largar essa jactância e se voltar para as coisas de Deus. Quem era mais arrogante? Jó ou Zofar? Jó até agora ele está suportando toda essa pressão verbal e, inclusive, no seu padrão de vida elevado moralmente que Jó tinha,
até no padrão verbal, Jó manteve a sua pureza. Até no padrão verbal, Jó mostrou o caráter santo de um homem de Deus. No 2, Deus não é indiferente à ação do ímpio. Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Por isso ele chama Jó dessa pessoa presunçosa. Jó é uma pessoa que não tem pecado, é uma pessoa pura, é uma pessoa sem culpa. Ou seja, Jó é uma pessoa arrogante por falar isso, sendo que ele está pagando pelos seus atos pecaminosos com essas punições que Deus lhe trouxe e tirou de Jó toda a riqueza, tirou de Jó todo o respeito que ele tinha e o jogou como um homem que não tinha mais riqueza, que não tinha mais amigos, e ficaram esses amigos para poder fazer aquele serviço que Satanás fez quando ele pediu para provar Jó. O serviço de acusar, o serviço de inventar ideologias e massacrar a pessoas com as suas acusações. Eles continuam acusando Jó de que Jó vive numa prática pecaminosa e por isso ele está passando por tudo isso que está passando. O 3 diz, tolos se passando por sábio. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Então Zofar, que chama Jó de um homem falastrão, né? Se a gente lê, por exemplo, o Jó capítulo 11, Zofar está chamando Jó de homem que fala demais, de homem que fala e não diz nada, é um tagarela. Jó ouve todas essas acusações, Jó ouve todos esses tormentos que vêm de fora para afetar a sua vida. E no 12, Jó dá a resposta a Zofar. E ele diz, na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Jó, de modo sarcástico, ele diz que a sabedoria estava neles, que a sabedoria iria se findar com eles, não tinha mais sabedoria para ninguém. Vocês são detentores de toda a sabedoria, por isso que vocês falam do jeito que falam. E também eu tenho entendimento como vós, e não vou inferir, e não vos sou inferior. Quem não sabe coisa como essas, estão achando que são tão sábios, que são detentores do saber? Quem é que não sabe o que vocês estão falando? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. Jó, ele está trazendo à tona para os seus amigos que ele buscava a Deus. Agora ele está servindo aqui de motivo de escárnio. Mas ele não perde a sua segurança, ele não perde a sua firmeza. Ele não perde, ele vai prosseguindo no pensamento de quem está seguro. Há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho por seu Deus. Já está dizendo, vocês estão seguros, apesar de serem tiranos, mas o Deus de vocês são as suas próprias forças. Ele falou, o punho
são os seus Deus, são o seu Deus. Mas pergunta agora às alimarias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Vocês falam coisas que vocês acham que só vocês têm entendimento para falar. Na sua mão está a alma, que todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isso? Jó está de modo um pouco sarcástico, tentando apontar para o seu amigo que o que ele tem como sabedoria não é tanta sabedoria como ele pensa. Então Jó, ele se posiciona e traz as suas respostas a esse amigo que, sem saber de nada, resolve acusar Jó de pecados e de colheita dos mesmos com a forma punitiva que Deus lhe traz dessa maneira. Por isso Jó está jogado, cheio de ferida, fruto dos seus atos pecaminosos. Vamos aqui na conversão. Tolos se passando por sábio. 3. 3. Jó, quando ele está argumentando com Zofar, ele mais ou menos traz essa colocação. Vocês são tolos e estão se passando por sábio. Se calassem, aí sim, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Mas eles ficaram somente 7 dias calados, e quando resolveram abrir a boca, deveriam não ter feito, porque só se levantaram para falar do que não sabia, acusando o patriarca de todas as coisas que ele não havia praticado pela retidão moral, pela integridade da sua vida diante do povo e diante do seu Deus. E Jó vai dizer para eles: vocês são inventores de mentira. Vós todos são médicos que não valem nada. Vocês estão cansando o meu ser de tanta bobagem que vocês falam sem saber. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto e que seus amigos desconheciam por completo. E quando revelada, ficaria ao seu lado. Jó tinha certeza, a convicção e a esperança de que aquele cativeiro seria mudado, de que aquela situação passaria, de que aqueles problemas iriam ter fim e que ele ia ser restaurado pela mão do Senhor. O 2 diz a conversão como resposta à aflição. Purificação moral. No versículo 13 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Ora, Jó manteve toda a sua conduta moralmente estabelecida e testemunhada pelo Senhor. Aí vem o seu amigo Zofar para poder lhe dizer que ele precisa de uma conversão, que ele precisa de mudar de vida, de mudar de rumo, de mudar de atitude, de mudar de ações, porque fazendo isso, ele teria a sua vida mudada também devido
a situação que ele estava passando, se volta para Deus e Deus vai tirar tudo isso de você. A teologia de Zofar é a teologia de que o justo não sofre. Talvez se Zofar conhecesse o livro de Salmos 34, 19, é claro que na época dele ainda não havia sido escrito, mas se ele conhecesse o que diz lá, Salmo 34, 19, muitas são as aflições dos justos, porém o Senhor os livra de todas. Se ele tivesse, na época, acesso a essa revelação dada por Deus ao salmista, ele pensaria diferente teologicamente do que ele formatou para a sua teologia. É possível negociar com Deus? Os estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre de sua dificuldade. Ou seja, aquelas acusações que o diabo fez de que Jó era um homem bom, justo, reto, temente a Deus, porque tinha tudo, Deus dava tudo para ele. Zofar está tentando da mesma forma fazer com que Jó negocie com Deus para que Deus lhe dê as coisas de volta. Acusa Jó de ter tudo por ser fiel. O outro fala para Jó ser fiel, que Deus lhe daria tudo. São as acusações que, se você permitir que elas adentram para você, se você abrir o seu coração para determinadas conversas, o único que sai ferido nessa história toda é você. Jó, sabendo de que nada daquilo era verdade, ele mantém a sua integridade, se posiciona contra esses amigos, mas não perde a sua característica de servo de Deus. Não é fácil passar o que Jó passou aqui. A angústia de Jó diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de uma vez toda sua condição humana. O justo sofre. Parece que quanto mais justo, mais o homem sofre. Parece que quanto mais você tenta manter uma vida com Deus, maiores são os seus sofrimentos. Mas está aí um homem que decidiu servir a Deus, não só pelas coisas que possuía, mas decidiu servir a Deus por algo muito maior, o desejo de ser fiel a Deus. Jó nos mostra duas características muito importantes. Uma, de quem serve a Deus com bens, e outra, de quem serve a Deus após perda dos bens. Então Jó mostra que ele não servia a Deus por interesse, ele não servia a Deus pelo que tinha, ele não servia a Deus em vão, simplesmente pelo ato dele ser abençoado. Ele servia a Deus com propósito de alma, com propósito de coração. Ele servia a Deus com vontade de conhecê-lo mais, de ter mais de Deus, independente se ele tivesse ou se recebesse as coisas de Deus ou não. Ele ensinou isso. Nós servimos a Deus não pelo que Deus possa nos dar, mas servirmos e adorarmos a Deus pelo que Deus é nas nossas vidas, para nós e por todo o projeto de Deus na eternidade para conosco. E Deus julga e castiga os pecadores. O 3, o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. E nele Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passam de ilusão e dura apenas um instante.
Na verdade, ele repete os seus outros amigos, ele repete o que os seus outros amigos já haviam dizendo. Eram amigos molestas, eram amigos que não eram amigos, porque na hora do aperto eles foram para lá acusar Jó, acreditando que estavam fazendo um bem para Jó, sem saber, sem ter conhecimento do que acontecia. Eles justamente iam massacrando o Jó, fazendo um bombardeio mental em Jó, uma tempestade de informações, de denúncia, de calúnia, uma tempestade de acusações em Jó, que Jó tinha que ter umas raízes bem firmes para não ser agitada pelo vento da acusação, para não ser agitado pelo vento da calúnia, para não ser agitado pelo vento da difamação. Ele ficou ali, no momento que ele se pôs, no momento que ele se posicionou, teve momentos que ele teve que dar a fala dele, para não ficar simplesmente um massacre. Ele teve que se posicionar e ir para o ataque, para poder dar respostas àquelas pessoas que, sem conhecimento, massacravam Jó emocionalmente. Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios envelhecem e ainda se esforçam no poder. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Jó começou a ter aquela guerra dentro dele. Começou a ter aquela guerra dentro dele. Como que você diz que os homens que vivem sem Deus sofrem, se a gente vê uma porção de pessoas que vivem sem Deus, vivendo arregaladamente, morrendo farto de dias e tendo tudo? Como que você diz que eu estou passando por esse momento, pelo fruto do pecado, se há tantas pessoas vivendo na prática do pecado e não passando pelo que eu estou passando? Como que você me acusa e diz que os ímpios não prosperam, que os ímpios sofrem, se na sua teologia então há um paradoxo? Porque nós temos uma porção de pessoas que pecam, são ímpias, isso estou parafraseando a fala de Jó, e morrem fartos de dias, com boa velhice e com riqueza. Como que você me acusa, eu, de pecado e sofrência por causa de pecado, se tantos fazem e praticam e não estão passando pelo mesmo que eu? Jó traz ao raciocínio de Zofar um paradoxo contra a própria teologia que Zofar e seus amigos trouxeram, massacrando o irmão Jó. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz que o sol se levante sobre maus e bons e chuva desça sobre justos e injustos. Se nós não entendermos a soberania de Deus, se nós não entendermos que Deus tem as suas formas ou a sua multiforma de trabalhar, a sua multiforma de saber, de fazer, a gente se decepciona com Deus, porque acreditamos que Deus tem que fazer do nosso jeito. Graças a Deus pelas nossas orações não respondidas. Graças a Deus pelas nossas orações que Deus
não trouxe resposta a nós, porque Deus sabia que não deveria responder-nos. Isso é questão de soberania, e nós temos que entender esse quesito da soberania divina. Conclusão, vimos que Jó continua a sua defesa contra o argumento de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e de que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Jó continua seguro, continua certo de que não havia feito nada e que aquele sofrimento que ele estava passando não era digno dele. Mas mesmo com tudo isso, com essa mente voltada por não saber tudo o que estava passando, tudo o que estava acontecendo, ele manteve-se firme, manteve com as suas raízes sendo alimentadas e esperando sempre no agir de Deus. Então Jó, ele foi um homem que passou por tudo isso. O Satanás, não satisfeito em tirar seus filhos, tirar seus bens, tocar na sua carne, ainda deixa ali os seus mensageiros para continuar esbofeteando Jó, com palavras que muitas das vezes machucam mais do que uma agressão. Mas Jó se manteve firme porque ele sabia da sua conduta e acreditava que Deus daria resposta às suas orações, pois o mesmo continuou fazendo as suas orações a Deus. Assim nós vamos encerrando mais essa lição sobre a teologia de Zofá, da vida de Jó e seus amigos, e semana que vem nós voltamos com a lição 9. Peço a você que dê o seu like aí, o seu amei, curte, se inscreva no canal, aperta aí o sininho para que você possa receber as novas notificações de vídeo do canal, ok? Compartilhe, divulgue, comente, para que nós possamos abençoar outras vidas. Então eu quero deixar aqui o meu abraço, ore pelos seus alunos, ore pela sua igreja, pelo seu pastor. Chega no domingo de manhã com semblante alegre, com semblante feliz, mostrando aos seus alunos que é um prazer enorme você estar ali com eles pela manhã, todos os domingos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus lhe use, que o Espírito Santo lhe use poderosamente nesta manhã, de modo sobrenatural. Que a unção de Deus possua a sua vida e que você ensine na direção do Espírito de Deus. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima lição.